Boa noite! Vocês não me responderam. Ah, muito bem. Não, tá bom. Muito bem, galera. A gente estava essa semana aí que passou lá no Congresso de Jovens, com alguns jovens da nossa igreja. Muita coisa aconteceu nesse congresso. Se você quer saber o que aconteceu, pergunta para o Marcão, para a Jaca, que eles vão contar para vocês altas histórias que aconteceu. Né, Gustavo? Gustavo também estava, também viveu. Eu estava. Brincadeira, galera. O papo de hoje é sobre Be Real. O que é Be Real? Quero que vocês conversem comigo. Vou até deixar um microfone com a galera aí. Quem sabe me dizer o que é Be Real? Vou dar para uma pessoa que eu sei que sabe. Não, mas tu sabe. Pra ela, nada. Fala aí pra gente o que é Be Real, galera. O Brasil tá clamando, todo mundo quer saber quem conhece Be Real. O que é, o que faz, o que come, onde habita, o que é? Explica aí pra nós. Be Real é um aplicativo que o nome é pra você ser real, você posta uma foto do que você está fazendo agora. É isso aí? Vocês confirmam? É? Be Real, pra quem não sabe, é uma rede social, galera, que tá bombando aí nos últimos tempos. E é uma rede social que fala, que tem essa política de ser real, seja real, né, a tradução. Então, é uma rede social sem filtros e você recebe aproximadamente uma notificação por dia, é isso, né? Mais ou menos uma, às vezes eu acho que dá duas, dependendo do dia. E aí, quando você recebe essa notificação no seu celular... Oi? Já está filmando ali. Tiago me fez perder o fio da meada. Mas quando você recebe, então, essa notificação no seu celular ali, você recebe a notificação para tirar uma foto, né, nessa rede social, e a rede social captura as tuas duas câmeras. Olha que louco. A câmera frontal e a câmera traseira. Então, você tira foto quase que um 360 graus ali, né, de onde você está. Então, uma curiosidade aí, né, muito louca, Quem tem aí? Quem tem Be Real? Olha aí, ó, vários. Geração Z tá perdendo para Bruna. Perdendo para Jaque, perdendo para mim. Então, mas será que aí eu pergunto assim, né? Essa rede social, ela tem essa ideia, essa política de ser real, ser verdadeiro, ser autêntico. Mas será que a gente é real nas nossas redes sociais? Por quê? Falem aí. Não somos reais nas nossas redes. Eu não tenho redes sociais, então... O Twitter conta. Não O Twitter conta. Por que, Luísa? Fala aí a tua tese. Por que não somos reais? Não fala de microfone, a Luísa é envergonhada. Não, mas a gente quer te ouvir melhor. Tá. Tipo, é porque, principalmente no Instagram, as pessoas postam a hora que... Qualquer rede social, né? As pessoas postam a hora que a convém. Então, a gente se arruma, a gente na hora que nos favorece, numa posição que nos favorece. Um ângulo. No ângulo, tipo, aí se tem um filtro ou outro, a gente já mete um filtro ou outro, ou retira... Tem aqueles negócios que até retira coisa do fundo pra deixar a foto mais perfeita. Então, tipo... A gente é muito falso nas redes sociais. Não existe uma pessoa que seja verdadeira nas redes sociais. Vocês concordam com ela? Pá. É isso. As gente. redes sociais, elas são um recorte da nossa vida, né? A gente coloca ali o que a gente quer que as pessoas vejam sobre nós. Ninguém vai postar lá chorando, né? Tô com virose. Ninguém vai postar coisa ruim lá. Só recortes bons, né? Bom, aí eu pergunto para vocês uma outra coisa para a gente refletir, para a gente entrar aí nesse assunto. Você já fingiu, não só nas redes sociais, na vida, você já fingiu ser uma pessoa que você não era, fazer algo que você não faria, que você nem gosta, só para caber em uma pessoa, só para pertencer a um grupo? Você já fez isso? Acho que a maioria de nós já, né? Alguém tem alguma história que queira compartilhar sobre isso com a gente?
que você cedeu à pressão do grupo para se tornar uma pessoa que você não era. E você deixou de ser real. Você deixou de ser verdadeiro. Alguém tem alguma história que queira compartilhar? Tem história, mas não quer compartilhar, né? É isso. Tá bom, tudo bem. Eu vou compartilhar uma mini história, então, de mim. Quando eu era adolescente, alguns aninhos atrás, eu já era cristã, eu já era convertida, já ia na igreja, né? Já tinha os meus amigos cristãos, já tinha tomado a decisão de caminhar por Jesus, já tinha entregado a minha vida para Ele, né? Todo esse processo que a gente passa, mas eu rateava bastante com Deus. Vocês sabem o que é ratear? Vacilava, eu errava com Deus, justamente por causa desse lance da pressão. Eu deixei de ser verdadeira, deixei de ser uma cristã autêntica, verdadeira, muitas vezes por causa dessa pressão do grupo, de fazer coisas, de pertencer a um grupo, de ser amiga da fulana, de ser aprovada pelas pessoas, sabe? E aí deixei de ser real, deixei de ser uma cristã real, que era o que eu deveria ter sido, porque eu já era, né, convertida. Então, eu vivi durante um tempo assim, basicamente os anos finais do ensino fundamental. Agora vocês têm 9º ano, né? Era só até o 8º ano para mim. E aí, quando eu mudei para o ensino médio, eu tive um clique. Eu mudei de escola também, porque na minha escola não tinha ensino médio, então eu passei para a federal da minha cidade, fiz técnico junto e tal. E aí lá eu decidi, não, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou errando nessas coisas, isso não pode ser assim, eu preciso dar um testemunho legal, eu preciso ser uma cristã de verdade, eu preciso ser eu mesma, preciso ser real. Não posso mais viver assim, tentando pertencer a um grupo. E aí foi um ensino médio muito diferente, foi muito leve, tranquilo. Eu fiz amizades que são meus amigos até hoje. Uma menina, inclusive, ela passou aí na igreja durante os meus anos ali de ensino médio. Ela foi minha madrinha de casamento depois, né, a Aline. Então a gente se fala até hoje, tem uma amizade gostosa e foi bem diferente do que o meu ensino fundamental. Foi leve, foi gostoso e eu fui real, eu fui eu mesma. Galera, não sejam cristãos agentes secretos. 007, que só você sabe. O mundo precisa de Jesus. A tua escola precisa de Jesus. A tua escola precisa saber que você é diferente, que você tem algo diferente em você, que é Jesus, que é o amor de Jesus pulsando dentro de você. Então hoje o nosso papo é sobre isso, sobre esse assunto, sobre ser real, ser autêntico, mas não somente nas redes, né, na vida também. Será que a gente tem sido, hoje, cristãos autênticos? Lá na tua casa, lá na tua família, lá nos teus BOs diários, na tua escola. Agora a aula começando, né? Todo mundo começa animado ou não? Não? Já começa desanimado? Lá na sua escola, você tem sido um cristão autêntico? Ou você tem talvez deixado, igual eu lá no meu ensino fundamental, a pressão te apertar das pessoas e você tem deixado de ser você mesmo, não tem sido um cristão verdadeiro? Abre a tua Bíblia aí, em 2 Coríntios 5,17, e eu tenho um ajudante que vai me ajudar nesse texto, que eu não sei quem é. Quem tem aí 2 Coríntios 5,17? Amor vai ler pra gente. Tem na tela ali também, se precisarem. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgirão coisas novas. Isso aí. A partir do momento que a gente entende o Evangelho, a partir do momento que a gente entende o amor de Deus por nós, que a gente se rende a isso, quando a gente entrega a nossa vida para Deus, esse processo todo é chamado de conversão. Vocês já ouviram isso, né? Muitos já passaram por isso. E o que nada mais é a conversão? Conversão, você está indo por um caminho, né? Você está vivendo a tua vida de um jeito, tá? Né? Com os teus amigos, pecando, fazendo um monte de coisa errada. E aí você tem um clique, um estalo do amor de Deus, o que Ele fez por nós, pelas nossas vidas. E aí você muda a tua rota, muda o teu caminho. Você está indo para um lado e você muda a tua rota, você muda a tua vida, as tuas atitudes, vai por outro caminho, vida nova. Você é uma nova criatura.
Então, a partir desse momento, a Bíblia diz, nesse texto que a Monique acabou de ler, que nós recebemos uma nova identidade, que é a identidade de nova criatura, nova criação de Deus, em algumas outras versões, né? Por isso, então, aquelas coisas velhas que a gente fazia, os pecados velhos, as manias, os pecados de estimação que a gente tem, tudo isso fica para trás. A mentira, a fofoca, a dissimulação, distorcer coisas, distorcer assuntos para te favorecer, picuinha, inveja, egoísmo, vícios, pornografia, masturbação, falta de respeito com os teus pais, tudo isso fica para trás. É passado. Você é uma nova criatura. E essas coisas dão lugar a coisas novas. A coisas que Jesus nos apresenta. Uma vida nova. Uma nova identidade, então, que Jesus nos dá a partir da cruz. Identidade de filhos, identidade de pessoas amadas, identidade de pessoas perdoadas, redimidas. E eu trouxe, então, aqui comigo, nesse devocional, nessa conversa, algumas características, então, de cristãos verdadeiros, cristãos be real, vamos dizer assim, então, cristãos reais, beleza? Então, pode passar ali a primeira característica, a primeira grande característica que a nossa vida deve apontar, deve evidenciar, é o amor. Mateus 22, 36 a 40, quem tem aí? Eu sei que tem uma ali, Maria Luísa. Mateus 22, 36 a 40. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus. Ame o Senhor e seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os seus profetas. Obrigado, Maria. No texto, então, tem um momento ali que Jesus ele é questionado se havia um mandamento de grande importância para ser seguido. Que nós, servos de Deus, e os fariseus, os mestres que estavam ali questionando ele, deveriam seguir. Foi então que Jesus fala isso, né? Ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E esse é o primeiro e maior mandamento que nós temos na nossa caminhada cristã. É amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas é fácil? Não é nada fácil. É uma luta diária. Você precisa acordar todos os dias designado, obstinado a amar a Deus acima de todas as coisas. E o diabo ele não vai ficar feliz com isso. Então vai aparecer muita coisa tentando tirar o teu foco. Vai aparecer muitas propostas nas sextas à noite para vocês não virem aqui e vocês irem para festas, irem para outros lugares, que não seja estar aqui em comunhão, aprendendo, cantando, né? Ouvindo sobre a palavra de Deus, crescendo. Então é uma decisão, amar a Deus sobre todas as coisas é uma decisão que a gente deve tomar todos os dias. Será que, agora uma pergunta reflexiva, tá? Você não precisa responder. Você tem amado a Deus acima de todas as coisas? Hoje. Reflita aí, você e Deus. Você sabe a resposta dessa pergunta. E a outra parte desse mandamento, que também não é nada fácil, é amar as pessoas, amar os coleguinhas. Amar quem está aí do teu lado, quem não está do teu lado, quem está em casa, teus vizinhos, todo mundo que você conhece. O nosso próximo é aquele que a gente conhece, é aquele a quem o nosso braço alcança, é aqueles que estão perto de nós. E amar o próximo também é um desafio. Você tem amado as pessoas ao seu redor, as pessoas que convivem contigo, da maneira que Jesus amaria? Também é uma pergunta reflexiva, não precisa responder. As pessoas às vezes nos estressam, né? Porque são pessoas, são falhas. E nós também estressamos os outros, porque nós também somos pessoas falhas. Mas nós precisamos amar as pessoas e respeitar as pessoas. Talvez você não vai conseguir morrer de amores, viver abraçando, beijando alguém, uma amiga, um amigo,
mas você precisa, no mínimo, respeitar essa pessoa. Não falar grosso, não brigar, não falar mal dessa pessoa. Respeito é o mínimo. O mundo que a gente vive tá um caos, né? Vocês concordam comigo? Tá um caos, tá terrível. O mundo precisa de amor. A nossa geração, ela acusa demais, ela julga demais, milita demais. Meu Deus, o que é as redes sociais? As pessoas não entendem meme. As pessoas brigam nos comentários porque não entendem meme. Militam, brigam, xingam, levam tudo muito a sério. Nossa geração está assim. E nós somos chamados, então, para ser diferente. Para estender a mão, para abraçar, para ajudar, para amar, para divertir o erro dos nossos amigos também, porque puxar a orelha de quem a gente ama também é uma forma de demonstrar amor, de demonstrar cuidado. Se a gente sabe que o nosso amigo, que aquela pessoa que você gosta, está indo por um caminho meio duvidoso, um caminho meio coitado, meio coitado, você precisa chamar a atenção dessa pessoa, falar com ela, orientar, orar junto com essa pessoa, ter essa caminhada, convidar para vir no Vértice Team também é muito importante. Beleza? Então, amor, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Segunda característica de um cristão real, de um cristão verdadeiro, é ler e obedecer a palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17, quem tem aí? Gustavo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aí, e também Salmo 119 e 105. Eu acho que é você. Lê aí, Ravi. Salmo 119 e 105. Tá, vou ler. Pode ser em espanhol, se você quiser. Não, tá em português. Português? Ó, bilíngue. A lâmpada para meus pés e a tua palavra, e a luz para meu caminho. Aê, isso aí. Galera, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E ela é o nosso manual de fé, de prática, de conduta. Ela é a nossa arma que a gente usa para vencer as batalhas da vida, para vencer as lutas da vida. E é através da palavra de Deus, é através da Bíblia que Deus fala com a gente. Na verdade, é a principal maneira que Deus fala com a gente, porque Deus pode falar com a gente através de muitas coisas. Ele pode usar músicas, ele pode usar os líderes, ele pode usar os pais, ele pode usar algum amigo, né, para trazer alguma palavra que você estava precisando para o momento. Mas a principal de todas, maneira que Deus fala com a gente é através da Bíblia. Então a gente precisa ler a Bíblia para ouvir a voz de Deus, saber o que a gente precisa fazer, todas as orientações da vida, tudo que a gente precisa saber para viver está revelado ali, na palavra de Deus. O problema é que muitas vezes a gente não lê, né? Ou lê pensando na morte da bezerra, pensando na aranha que está passando na parede. Quem tem TDAH sofre, né? E aí, como é que a gente faz? Deus quer um relacionamento de qualidade com a gente. Deus quer um relacionamento de qualidade e íntimo contigo. Põe isso na tua cabeça. Separe um tempo do teu dia para você ler a Bíblia. A Bíblia, ela está disponível para a gente hoje de maneira tão fácil, no celular, no computador, na internet. Você nem precisa, talvez, ter uma Bíblia física mesmo, mas eu acho muito legal ter uma Bíblia física também para você usar, sublinhar ali os teus devocionais, os textos que você lê. Mas então separe um tempo do teu dia para você ler a Bíblia e comece pequeno. Comece com um capítulo. Comece lá no Novo Testamento, talvez ali pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que ali fala sobre a história de Jesus, o ministério de Jesus, quando ele estava aqui na Terra. Ou talvez algum livro específico. Tiago é um livro muito prático que tem na Bíblia e é curtinho, é 5 capítulos. Então é bem legal para você começar a ler por ali. 1 capítulo, 3 capítulos, 5 capítulos por dia.
Então, ame a Deus acima de todas as coisas, ame o teu próximo, leia a Bíblia e obedeça o que está escrito nela. A terceira coisa, ela está andando junto ali com o ponto 2, porque é orar. 1 Tessalonicenses 5,17, quem tem aí? Davi. Vai levar lá. Leia aí com essa voz bem bonita. Orem sempre. Versiculão, né? É só isso mesmo, orem sempre. Deus está falando para a gente orar continuamente, mas o que isso significa? Significa que eu vou orar o tempo todo. Senhor, meu Deus, obrigado por isso, obrigado por aquilo, abençoa minha mãe, meu pai, meu cachorro, meu papagaio. O tempo todo, assim, direto? Não, mas é em pensamento, é você estar conectado com Deus direto, o tempo todo. Quando você estiver tomando banho, você está entregando a prova de amanhã, Senhor, me ajuda, que eu consiga estudar, que eu preste atenção naquilo que eu preciso para tirar uma nota boa. Abençoa a cirurgia do meu avô que vai fazer semana que vem, que dê tudo certo. Mas está em sintonia direto com Deus. Igual você fala com teu amigo, igual a Maria fala com a Luísa. Falar direto com Deus, porque Deus nos ouve, Ele está o tempo todo nos escutando. Olha que privilégio que a gente tem. Antigamente, lá no Antigo Testamento, sabe como que as pessoas falavam com Deus? Elas precisavam chegar até um sacerdote, então tinha uma pessoa que representava o povo, e aquela pessoa levava os pedidos do povo até a Deus. Você não podia simplesmente falar para Deus. Antes de Jesus vir, isso é lá no Antigo Testamento. Aí Jesus veio no Novo Testamento e tudo mudou. A gente tem livre acesso a Deus. Então a oração, ela é a maneira que a gente fala com Deus. A Bíblia é a maneira que Deus fala com a gente. Lembra? Estão ligados? Estão comigo? Não estão ligados porque não bateram palminha. Estão ligados? Agora estão. A Helena não está. Não, todas as variações aí possíveis dá para bater também. Então, a oração é a maneira que a gente fala com Deus e é uma das principais formas que a gente tem de desenvolver intimidade com o nosso Pai, desenvolver intimidade com Deus. Sabe quantos dias aqueles dias assim que você não está muito bem? Que você se sente meio angustiado, meio para baixo? Acontece, né? É raro, mas acontece muito. Tem dias que a gente simplesmente não está bem. O que você faz quando você está nesses dias assim? Quando você não está legal? Chora? Alguns choram. Mas por que não chorar aos pés daquele que vai te entender? Quando a gente não está bem, a gente deve falar essas coisas para Deus. Abrir o nosso coração. Vou contar uma coisa que eu faço. Que acontece comigo. Quando eu não estou bem, quando eu estou angustiada, ou quando eu tenho algum pepinão, algum problema para resolver, o que acontece com frequência na vida adulta, eu vou para o banheiro orar. O banheiro é o meu refúgio. Eu sento no chão, fecho a porta, porque eu sei que ali ninguém vai me incomodar, não levo o celular, ali ninguém vai me achar. Talvez depois de umas 2 horas o Thiago comece a bater se eu estou viva, né? Saber se está tudo bem. E ali eu choro, literalmente, choro aos pés de Jesus, eu oro, eu falo o que está me afligindo, o que não está bem, entrego para Ele e saio renovada, saio leve. Isso pode acontecer no banho também, porque aí o chuveiro lava as tuas lágrimas e nem parece que você chorou. É muito bom, recomendo. Então, chore, mas chore aos pés de quem te entende, aos pés de quem te ouve, aos pés da pessoa certa. Fale tudo para Jesus, esteja nessa sintonia com Ele através da oração. A gente viu no ano passado, no final, no encerramento, sobre 5 tipos de oração. Quem estava? Luau, lembra? Refrescando aí a memória. Luau, vértice ali fora. Ula-ula, florzinha, lembra? Noite havaiana. Então, ali a gente viu sobre 5 tipos básicos de oração. Me ajudem aí, quais são? Agradecimento, pedir, petição. Só falta um. Orar.
pelo amiguinho. Isso aí, intercessão. Ó, adoração, tu falou adoração? Não lembro. Adoração, que é uma forma de exaltar o nome de Deus, falando para ele o quanto ele é bom, grandioso, misericordioso, amoroso, cheio de graça. Exaltar o nome de Deus. Petição, que é pedir, que é o que a gente mais faz, né? A gente pede bastante. Intercessão, que é orar pelo amiguinho, que o Ravi falou. Gratidão, agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele nos dá. E confissão de pecados, que é confessar os nossos pecados diante do Senhor. Então, cristãos autênticos, cristãos reais, têm tempo com Deus. Oram. Cristãos verdadeiros têm tempo de oração. Beleza? Cristãos, recapitulando, cristãos verdadeiros amam a Deus acima de todas as coisas, amam as pessoas, respeitam as pessoas, têm tempo de leitura da Bíblia, porque é a forma que Deus fala com a gente, tem tempo de oração, porque é a forma que a gente fala com Deus, e a quarta característica do cristão verdadeiro é que ele não se envergonha do Evangelho. João 18, 25 a 27. Quem tem aí? Quem tem aí? Diz o? Não? É o teu, Luísa? Calma aí. João 18, 25 a 27. Ah, o José. 25, 27? Aham, lê aí pra gente. Pedro ainda estava lá de pé, aquecendo-se perto do fogo. Então lhe perguntaram: Você não é um dos seguidores daquele homem? Não, eu não sou, respondeu ele. Um dos empregados do grande sacerdote, parente do homem que Pedro tinha cortado a orelha, perguntou: Será que eu não vi você com ele no jardim? E outra vez Pedro disse que não, e no mesmo instante o galo cantou. E Romanos 1, 16. Quem tem aí? Rapidão, assim, ó. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aham. Você já parou para pensar quantas vezes você já negou, inconscientemente, talvez, o nome de Jesus? Você já parou para pensar quantas vezes, talvez, você já negou Jesus sem nem ter se tocado do que você fez? Até mesmo Pedro, a gente leu ali, José leu, ele era discípulo de Jesus, dizia que amava Jesus sobre todas as coisas, mas quando ele foi encurralado lá, quando eles estavam prendendo Jesus naquela bagunça toda lá da crucificação de Jesus, ele negou Jesus. E não uma, mas 3 vezes. Hoje, a gente vive num país livre, né? A gente pode falar o nome de Deus, estou aqui com o microfone falando bem alto, mas existem hoje muitos países que é fechado. Vocês têm noção do que é isso? Que é proibido se reunir como igreja, é proibido se reunir em culto, como a gente está aqui hoje. As pessoas, os cristãos, eles vão, mas tem que ser tudo muito baixinho. O lugar vai mudando, não tem um templo que é conhecido como a igreja. Num dia eles se reúnem numa caverna, no outro dia eles combinam em outro lugar, em outra caverna, em outro local, porque se os guardas, se a galera ali da... Não é presidente, né? Mas se a galera ali do governo pega, é morte. Então a gente precisa aproveitar esse privilégio que a gente tem de vir aqui, de louvar o nome de Deus, de falar do nome do Senhor. A gente vive num país livre, então não podemos desperdiçar isso. Quando a gente ganha um presente, eu quero contar para vocês sobre um presente. Bonita essa minha garrafa, né? Cadê a Laura? Ó, bonita essa minha garrafa, né? Vocês acham? Ela é nova, eu ganhei essa garrafa de aniversário e eu amei. Uma porque ela é portátil, assim, pequena, eu andava com um trambolho bem grande. E ela é da Mulher Maravilha. Eu amo o personagem da Mulher Maravilha. Esses personagens de quadrinhos, de heróis. Quando a gente ganha um presente, você ama também? Tamo junto. Quando a gente ganha um presente, a gente mostra para as pessoas, a gente usa se a gente gosta, né? Eu uso, vocês usam quando vocês gostam? É o natural, a gente falar para todo mundo, olha só que legal que eu ganhei, olha que bonito, né? Por que a gente não faz a mesma coisa com Jesus? Deus nos deu o maior presente de todos, que é a salvação. Ele nos oferece esse presente gratuitamente. Por que a gente tem vergonha, muitas vezes,
de vir na igreja, de falar de Jesus na escola, de ser cristãos verdadeiros, de ser a gente mesmo lá fora? Por que a gente se envergonha? A gente precisa contar para as pessoas. O mundo precisa ouvir que Jesus nos ama, que Jesus nos oferece a salvação. Concluindo essa devocional, esse estudo, essa noite, nós vimos então algumas características de um verdadeiro cristão, algumas características que a gente deve ter se nós somos cristãos, que é amar a Deus acima de todas as coisas, amar e respeitar as pessoas, ler e obedecer a palavra de Deus, falar com Deus através da oração, não se envergonhar do Evangelho, mas espalhar para todos sobre o maior presente de todos, que é Jesus. Fecha o teu olho, baixa a tua cabeça. Quero orar com vocês. Você deseja ser um cristão verdadeiro, de verdade? Talvez você ainda não teve esse clique, esse estalo que eu contei, que eu tive. Esse estalo que você entende o que Deus fez pela gente, esse grande amor que Ele oferece por nós. Mas você pode entender, e hoje pode ser o dia desse estalo na sua vida. Hoje pode ser o dia desse clique. Se você quer ser diferente, se você quer ser um cristão de verdade lá fora, um cristão autêntico, alguém que agrada a Deus, alguém que é verdadeiro, alguém que não finge ser de um jeito que não é, só para agradar as pessoas. Se você quer ser assim, fique em pé. Vamos fazer esse acordo com Deus, diante do Senhor. Se você quer tomar a decisão de ser um cristão de verdade, fique em pé. Ninguém está te vendo e a gente vai orar nesse momento. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, pelo dia de hoje. Obrigada, Pai, porque o Senhor fala com a gente. Obrigado pela Tua palavra, Pai. E nós queremos pedir perdão, Senhor, nesse momento. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, Deus, e nós não merecemos a Tua salvação, nós não merecemos a Tua graça, Deus. Mas mesmo assim, o Senhor tem um amor tão grande por nós, que deu o Seu único Filho, para nos dar vida eterna, vida de verdade, Senhor. Nos ajude, Pai. Nesse momento nós estamos de pé e nós estamos pedindo ajuda, Senhor. Nos ajude a sermos cristãos verdadeiros. Nos ajude a transformar o nosso coração diariamente, Pai, dia após dia. Nos ajude a sermos aqueles que o Senhor quer que a gente seja lá fora. Que a gente não se acovarde. Que a gente não caia nessa pressão, nessa pilha dos amigos do mundo para ser de tal forma, Deus, para errar, para pecar. Mas que a gente se mantenha firme, ó Deus, dando um bom testemunho, influenciando as pessoas e falando do Teu amor para os nossos amigos. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar? Terminou.